Muito boa noite. Todo mundo está me ouvindo bem ali no fundo? Bacana. Então sejam mais do que bem-vindos, né? Sejamos todos acolhidos aqui no Luz Eterna, nessa noite em que a casa se dedica aos trabalhos de passe e de fluidoterapia, uma das várias atividades que a casa tem, né, além de toda a programação de estudo com o COEM, com o PBDE, com o EAC, com o Departamento de Infância, Juventude e o Serviço Social. E, aliás, voluntários são sempre bem-vindos. Fica, então, convite àqueles que tiverem interesse de vir conhecer as outras atividades que a casa tem e, se for, né, do desejo de vocês, que venham aí participar junto conosco, né? A Casa Espírita, ela está sempre aberta, sempre disposta a receber vocês, como me receberam também um dia. Então, para a gente começar, né, a nossa reunião de hoje, é muito importante para o trabalho de passe que a gente faça também um pouquinho de esforço. Porque a equipe espiritual da casa já preparou o ambiente para nos receber e está aqui aguardando, né, a oportunidade de nos ajudar naquilo que a gente veio buscar na noite de hoje. Mas é mais legal quando a gente também consegue entrar nessa vibe, nessa sintonia. E é exatamente por isso que, ao início das reuniões de passe, a gente convida as pessoas para junto conosco, a gente buscar uma posição confortável na cadeira, a gente começar a se preparar para essa atividade, que não acontece só lá na sala de passe. Na verdade, ela já está acontecendo aqui e agora. Então, a gente vai relaxando, respirando fundo. Quem quiser fechar o olho, fecha. Quem não quiser, não fecha. Mas o importante é a gente buscar lá no fundinho da gente um cantinho de paz e de tranquilidade para a gente passar só essa horinha. E a gente juntos buscando o pensamento mais homogêneo possível, vai elevando a Jesus os nossos melhores sentimentos, trazendo também as boas energias desse amigo tão bacana que todos nós temos, pedindo para que nesses momentos a gente consiga se colocar em condições de estar recebendo tudo isso que o plano espiritual proporciona para a gente na noite de hoje. E coube a mim bater esse papo com vocês durante essa hora, né? E eu escutei semana passada um companheiro nosso, o Donha, soltar uma pérola aqui que eu adorei, eu peguei para mim. Que a gente não é orador, a gente é orador com H, porque a gente tem que falar 1 hora. Então é orador de 1 hora, é o que a gente faz aqui, justamente com o propósito de manter vocês aqui, literalmente de corpo e alma, né? Esquecendo um pouquinho que seja o mundão lá fora. Então, o tema que coube para a gente conversar com vocês hoje é a questão da terapia espírita. Quando a gente fala de terapia espírita, a gente está falando de uma porção de coisas que a doutrina espírita oferece para a gente, um pacote maravilhoso de benefícios, para a gente tentar, na medida do possível, incorporar na nossa vida diária, para que a gente consiga viver melhor. E é certo que a vida que a gente leva está cada vez mais complicada, cada vez mais acelerada. A gente vive
imerso num mundo de informações, a gente vive imerso também, é o que eu vou falar hoje, num mundo de energias. E quando a gente fala de terapia espírita, exatamente, a gente fala da necessidade que a gente tem, no meio desse turbilhão, se eu posso dizer assim, da gente manter a nossa paz interior, da gente manter o nosso equilíbrio. Infelizmente, essa batalha não está sendo ganha. E a gente vem cada vez mais enfrentando, além das doenças do corpo, as doenças da mente e, por que não, as doenças do espírito. Porque como eu vou mostrar para vocês, ou vou tentar explicar, né? Está tudo interligado. Então, quando a gente começa a olhar para a estatística, para número, a gente começa a ver a questão da saúde mental e como é que as coisas têm cada vez mais se tornado complicadas para as pessoas administrarem tanta coisa. Então, a gente tem um panorama aqui das principais incidências de queixas em saúde mental. A gente vê a depressão, a ansiedade e outras tantas que acabam incomodando e acabam realmente trazendo problemas muito sérios para a saúde mental e, por que não, a saúde espiritual das pessoas. Aqui o mapa da depressão, onde a gente vê que globalmente ela acontece em todo lugar, tanto nos países desenvolvidos como os nem tanto. A incidência dos transtornos todos que acometem as pessoas. Então a gente vê que esse mapa, ele está ficando difícil, não está ficando legal. Sem falar de uma outra, talvez consequência maior disso tudo, que é o suicídio. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa 1 em cada 10 mortes registradas. Uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos. E aqui, o mapa global das maiores incidências de suicídio. Quando a gente olha para o Brasil, a gente também vê presente, principalmente aqui no sul do país, uma incidência mais alta dessa questão. E a gente está, infelizmente, constatando que nós estamos perdendo essa batalha em função de acontecimentos, de fatos que a gente não tinha que lidar antes, mas que agora a gente está tendo que lidar cada vez mais. Então a gente entra numa questão, quando nós observamos que a ciência e a tecnologia, elas se desenvolveram bastante para tratar os males do corpo. A expectativa de vida das pessoas é maior, mas será que a qualidade de vida também está aumentando na mesma proporção? E o que a gente diz quando a gente fala não dos males do corpo, mas dos males da alma? E a gente tem uma frase feita que às vezes nós usamos, mas a gente não para pensar no real significativo. Nosso estado de espírito, né? Como é que está o meu estado de espírito? É quase redundante. Mas qual é o meu estado de espírito? E a gente traz a figura de Jesus, que é o grande médico das almas. Ele é o guia que conhece o caminho que ainda não percorremos. Por quê? Quando a gente pensa em espírito superior, espírito puro, essa ideia de que Deus criou espíritos
angelicais, puros e perfeitos, e criou a gente, que não somos angelicais, nem puros, nem perfeitos, só para ficar ralando por aí, ela não parece nem lógica e nem justa. Então é preciso a gente entender que Deus cria desde sempre, né? E que Deus vem criando espíritos desde sempre, que já iniciaram a sua caminhada muito antes da gente. E quando a gente fala de espírito puro, quando a gente fala de espírito superior, a gente precisa entender que esse cara é um cara que já passou por tudo, que já ralou tudo que a gente ralou até agora e muito mais, para chegar aonde ele chegou. Então, é o cara que conhece o caminho, que já passou por tudo. É o cara que pode dizer, eu sei o que você está sentindo, porque eu já senti, porque eu já passei, e porque eu consegui superar. Se eu conseguir, você também consegue, pô. E dizia ele, eu não vim em busca dos sãos, eu vim em busca dos doentes. Porque o que ele trouxe para a gente? Ele trouxe uma receita de bolo, que à medida que a gente consegue aplicar na nossa vida, a gente consegue os mesmos resultados que ele conseguiu. Saber Deus quando. E uma das terapias espíritas que a gente traz hoje é muito simples e chama Evangelho no Lar. Só que eu vou dar uma volta do tamanho de um bonde para tentar explicar para vocês o que realmente acontece e para que serve o tal do Evangelho no Lar. Inclusive, a ideia é provocar vocês para efetivamente despertarem interesse para aprofundar um pouquinho mais as coisas que eu vou dar só uma sapecada aqui. Então, a gente começa a olhar e entender o seguinte, que a paz do mundo começa em 4 paredes. Porque exatamente dentro dos menores núcleos de pessoas é que essa transformação, ela transborda para o resto do mundo. Então, equilíbrio no lar é equilíbrio na sociedade, ou seja, as coisas acontecem de dentro para fora. Nós não vamos acordar um belo dia, numa segunda-feira, por exemplo, e vamos ter o mundo que nós sonhamos. Porque se cada pessoa tiver um mundo que ela sonhou, a gente vai precisar de muitos mundos diferentes para agradar todos os gostos que tem por aí. E quando a gente fala de lar, normalmente é onde o caldeirão ferve, é onde a chapa esquenta. Porque, de fato, o lar é o grande laboratório da evolução espiritual. Porque é ali que Deus coloca, muitas vezes, espíritos antagônicos, profundamente magoados uns com os outros, e que, graças à justiça divina, que permite que nós esqueçamos as nossas vidas anteriores, torna-se possível o convívio entre essas pessoas tão profundamente antagônicas. Porém, muitas vezes, esses conflitos acabam criando, né, uma série de atritos e dificuldades, e é exatamente aí que a sabedoria divina coloca as oportunidades de reconciliação que a gente precisa. Então, por que evangelho no lar? É porque é dentro do lar que a chapa esquenta, que o caldeirão ferve. E é lá que a gente tem que emendar as pontas. Kardec, codificador da doutrina espírita, ele nos diz o seguinte, né? O que é a doutrina espírita? Então, o espiritismo é ao mesmo tempo ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Então, ok, estamos numa casa espírita, então nós consideramos como uma verdade a existência do mundo espiritual e a presença desses espíritos no meio
de nós. Senão não dava certo esse troço. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações nossas com os espíritos. Por que consequências morais? Porque foram os próprios espíritos de diferentes ordens que viveram diferentes vidas em diferentes situações, que vieram contar para a gente o que é que aconteceu, o que é que eles escolheram das escolhas que eles fizeram nos diversos papéis que eles representaram nesse palco em que nós fomos convidados a atuar hoje. E exatamente das consequências morais que os espíritos vêm nos falar, nos orientando com respeito ao melhor aproveitamento possível do nosso tempo aqui e agora. Então, vamos pegar aqui uma outra coisa interessante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, não. O espírita não é de maneira nenhuma cara perfeito, nem de longe. Mas o espírita é aquela pessoa que topou enfrentar a si mesmo. Porque, na verdade, esse é o maior obstáculo, o maior inimigo que a gente tem na vida e que a gente realmente tem que vencer. É a gente mesmo. Mas será que é só o espiritismo que tem essa proposta para a gente de superação da gente mesmo? Não. Eu posso usar essa frase para quem eu quiser. Porque, na verdade, todas as escolas filosóficas, por assim dizer, elas têm o mesmo direcionamento. Melhorar o ser humano. Né? Customizada para cada pessoa, de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com a sua interpretação das verdades todas que tem por aí. O problema nunca foi e nunca será a raiz desse conhecimento, mas muitas vezes o direcionamento que as pessoas acabaram dando para tudo isso. Então, para que serve, na realidade, eu pensar em consequências morais? A doutrina espírita, ela se apoia em algumas coisas que são interessantes para a gente pensar. Primeiro, a existência de Deus, senão também não dava certo esse negócio todo. Segundo, a reencarnação, comunicabilidade dos espíritos. Sim, a gente precisa admitir os espíritos aqui. Pluralidade das existências relacionada diretamente com a questão da reencarnação. Sobrevivência do espírito e a pluralidade, eu nunca consigo falar direito isso, dos mundos habitados. E eu pensei algumas, cada uma dessas dava para fazer um bate-papo tamanho de um bonde aqui. Mas eu peguei algumas delas que eu acho que são legais para a gente abrir o papo aqui. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e o Kardec fez para eles, o que é Deus? Né? E os espíritos disseram o seguinte, olha, aqui e agora está meio difícil para vocês conseguirem entender com uma profundidade maior a essência de Deus. Porém, não se assustem, não se apavorem. Por agora, vamos entender que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E se a gente tiver dificuldade com isso, a gente consegue perceber Deus. Como? Através da perfeição da sua obra, cada vez mais atestada pela ciência, pela química, pela física, pela biologia. A precisão absoluta da obra de Deus não poderia de maneira nenhuma ser atribuída ao acaso. Mas se a gente ainda quiser ir um pouquinho mais longe, a gente consegue sentir Deus em volta da gente, criando uma atmosfera onde tudo funciona bem legal.
Agora, mesmo que eu acredite em Deus, eu preciso tomar cuidado com uma coisa. Quando a gente era criança, a gente aprendeu, lembra aquela oração do Pai Nosso? E lá na oração do Pai Nosso tinha assim, uma parte que diz, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, não basta só acreditar em Deus. A gente precisa fazer a vontade de Deus. E o grande problema da gente é que às vezes a vontade de Deus não é a mesma da gente. E às vezes a gente fica contrariado com Deus, porque a gente não consegue enxergar um pouquinho mais longe, que muitas vezes aquilo que a gente queria é exatamente o que vai trazer problema para nós. Então, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. E quando é que a gente faz a vontade de Deus? Quando a gente está em equilíbrio, em harmonia com as leis divinas, que estão escritas na nossa consciência. Dito isso, a gente pode falar de reencarnação, que é o grande barato desse negócio. Porque seria injusto para um Deus amoroso, misericordioso, justo, né, e mais um monte de coisa, que a nossa vida se definisse numa única existência, a nossa sorte eterna, né? Ou o mundo angelical ou as furnas do inferno, numa única existência, sendo que existe uma heterogeneidade de modelos de vida e de histórias individuais acontecendo ao mesmo tempo. Então, a reencarnação, ela nos proporciona a vivência em diversos papéis, em diversas épocas, nos proporciona conhecimento diferente em todas as áreas da inteligência. E a reencarnação, ela tem um outro lado muito bacana, porque ela grita nos nossos ouvidos o seguinte, que ninguém morre. E isso traz uma coisa muito bacana chamada esperança, de que nada acaba com o fim da existência física. Tá legal, mas para que serve tudo isso? Para que eu consiga me enxergar melhor, a minha posição, a minha função e qual é a minha proposta de vida para aproveitar da melhor maneira possível esse time que eu tenho. E se eu conseguir enxergar melhor a mim mesmo, também é justo que eu consiga enxergar melhor o outro, porque eu tenho que conviver com ele. Chegar melhor o mundo, o que eu posso fazer de bom? Como é que eu contribuo para a obra de Deus? Fazer as melhores escolhas para mim, baseado naquilo que eu quero como resultado. Que mais? Viver melhor a minha vida. Não lá no plano espiritual, mas aqui agora, todo dia, a partir de agora. Por que não? E, se possível, auxiliar as pessoas na medida que elas permitam. Vamos falar um pouquinho mais fundo. Aliás, é aqui que vem a minha provocação, a respeito de doutrina espírita. Então, segundo os espíritos que disseram para o Kardec, a gente é um espírito, uma centelha divina, um foco de luz. Lindo, maravilhoso, somos eternos. Porém, a gente precisa da matéria, porque é através dela que a gente tem a possibilidade de conviver, viver em sociedade e de fazer esse trabalho de lapidação. A matéria é necessária, não que o espírito não aprenda lá no plano espiritual, mas o Enem é aqui mesmo, não é lá. E a gente, para o espírito, esta centelha divina, linda e maravilhosa, poder agir sobre a matéria, eu preciso de uma interface semimaterial, que não só a doutrina espírita, mas todas as culturas antigas, lá os Vedas, tem um nome para isso, que é o nosso corpo espiritual. E aqui, na doutrina espírita, a gente tem um nome para ele chama perispírito.
perispírito. O perispírito é bacana, ele tem um monte de função bacana, eu vou falar só rapidamente de algumas que vão ser interessantes para eu explicar onde eu quero chegar. Então, o perispírito é a interface que o espírito usa para agir sobre a matéria. E é o perispírito que, entre outras coisas, é capaz de absorver o que a gente chama de fluido vital. Tem gente que chama de prana e outras coisitas mais, mas tudo a mesma coisa. Absorver esse fluido que vitaliza o nosso corpo. O corpo morre porque ele não tem mais capacidade de receber a vitalidade do perispírito. Então, quando o corpo falece, o espírito e o perispírito vão embora. Então, agora eu vou desencarnar, porque eu estou encarnado. Eu sou um espírito que tem perispírito e tem corpo físico. Agora eu vou desencarnar. Agora eu virei um espírito que tem perispírito. Ou seja, o perispírito ele é comum tanto para os espíritos encarnados quanto para os desencarnados. Não vamos esquecer que nós somos espíritos que momentaneamente temos um corpo físico para poder interagir sobre a matéria. Então eu vou encarnar de novo. Ganhei um outro corpinho. Meu perispírito está lá. E dando um spoilerzinho, é no perispírito que estão arquivadas todas as nossas memórias de outras vidas e por aí afora. Então eu vou desencarnar de novo. Espírito com perispírito. Aqueles que estão aqui que a gente não está enxergando é porque tem só espírito e perispírito. Os que nós enxergamos tem corpo físico. Então o perispírito dos encarnados e dos encarnados é exatamente o mesmo. Então aí começa todo o link entre os dois mundos. E o perispírito vai estar na base de todos os fenômenos mediúnicos que a gente conhece. Quando eu falei de comunicabilidade dos espíritos, eu não de maneira nenhuma falei de uma prerrogativa da doutrina espírita, mas de uma lei natural que o espiritismo vem descortinar e trazer da sombra do sobrenatural, trazer para o dia a dia, né? E quem são os médiuns? Gente, somos todos nós. Isso é tema para outro papo. Mas o que o perispírito faz para a gente? Ele tem uma ação energética. É através do perispírito que a gente assimila todas as energias nas quais estamos imersos. E é ele que transmite para o nosso corpo físico. Aí entra uma outra coisa bacana, que também não é prerrogativa da doutrina espírita, que a gente chama de centros de força, que são os tais dos chakras. E transmite através dos chakras essas energias para vitalizar o nosso corpo físico. Mas o bacana da história é que espíritos encarnados e desencarnados compartilham um mesmo ambiente, não necessariamente tridimensional. Olha a piração. Os espíritos ocupam todos os espaços do universo. Então, se alguém ainda acha que são dois mundos diferentes, sinto muito. Nós, como espíritos que têm perispírito e ainda corpo físico, nós temos um pezinho no mundo físico e o outro pezinho no mundo espiritual. Prova disso é o que acontece quando a gente dorme e se afrouxam esses laços que prendem o espírito e a matéria, e a gente sente, vivencia, por algumas horinhas, essa sensação de liberdade. E alguns até contam que já sentiram a sensação de voar, de flutuar, que é quando a gente volta a se perceber naquele ambiente. A gente está imerso nele o tempo inteiro. Né? O mundo espiritual não está lá distante, mas sim ligado, reagindo constantemente sobre o mundo material. Por isso que eu falei, joguei para cima, que todo mundo é médio, a gente tem essa interação o tempo inteiro. E quem são os espíritos, se não os homens que aqui viveram e que quando perdem o seu corpo físico, continuam sendo exatamente
as mesmas pessoas, só que vibrando diferente. E da mesma maneira que no mundo físico a gente tem uma heterogeneidade, ou palavrinha ruim de falar, muito grande de personalidades, de caráteres, isso não muda no mundo espiritual. Do mesmo jeito que nós escolhemos e preferimos certas companhias a outras no mundo físico, lá rola a mesma coisa. Estamos todos, portanto, ligados em rede. Isso é bom, isso é mal. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, é uma das poucas que eu sei de cor. Influem os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? Respondem eles, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Sim, mas em momento nenhum, ou quase nenhum, a gente deixa de ter o nosso livre-arbítrio. Quando a gente era pequeno, a gente aprendeu os hábitos de higiene. Então a gente aprendeu a lavar a mão, tomar banho, escovar dente, pentear cabelo, blá, 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 para que a gente pudesse se proteger e se defender da ação de micro-organismos nocivos que podiam nos trazer doenças. E agora a gente começa a pensar que a gente também precisa ter hábitos de higiene espiritual, exatamente pela mesma razão. E aí a gente começa a entrar na minha terapia espírita. Vamos pensar o seguinte, que assim como o ar é o veículo do som, os fluidos nos quais nós estamos imersos são o veículo do pensamento. E nós estamos mergulhados, igual o peixinho do meu aquário, num universo de pensamentos, um universo de fluidos. E os fluidos não são bons e nem são maus. E os espíritos agem sobre os fluidos. Veja que eu não falo espíritos desencarnados, eu falo espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Como é que nós agimos, e eles também, sobre os fluidos? Utilizando o nosso pensamento e a nossa vontade. Através do nosso pensamento e da nossa vontade, a gente imprime diversas coisas a esses fluidos que nos envolvem. Direção, forma, cor, concentração, dispersão e propriedades, boas ou não, de acordo com a nossa vontade. Quando a gente vem tomar passe, o que acontece? A gente vem muitas vezes impregnadinhos, saturadinhos. E não tem como os espíritos simplesmente arrancarem os fluidos da gente, porque senão a gente morre. E o que eles normalmente fazem? Eles colocam para a gente fluidos novos, higienizados, com a função de diminuir a quantidade de fluidos que não são tão legais, que a gente acabou absorvendo por uma razão ou por outra, e que estão incomodando a gente. Porém, não adianta eu sair daqui e voltar a beber na mesma fonte. Vai turvar igualzinho. Então, a gente precisa aprender alguns truques para manter a nossa higiene espiritual. Bora lá. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Alguém já foi lá no lixão da cachimba? Acho que ninguém está afim de ir, né? Então, além de ser um espetáculo não muito bacana, muito provavelmente o ar que a gente respira lá não seja tão perfumado. E assim são os fluidos que vão prevalecer em ambientes, em situações que não são legais. Olha que legal, por isso que eu dei essa volta. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, os dos desencarnados também. Ele, o perispírito, os assimila com facilidade, como uma esponja se embebede em um líquido. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, que todo mundo tem,
esse a seu turno reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas doencinhas. Então vamos lá, quando a gente fala de sintonia, tem uma frase que é bacana. Diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Isso vale para os dois mundos. Diga-me com quem andas e te direi quem és. A gente escolhe as companhias da gente. E a gente escolhe quais os fluidos que a gente quer assimilar. Dessa maneira, a gente cria individualmente a nossa psicosfera, que é a impressão digital espiritual de cada um de nós. E é fácil a gente pensar que durante o dia nós oscilamos em função de tudo que a gente enfrenta. Mas na maioria das vezes a gente despenca e sobe e acaba voltando para a mesma linha. O problema é quando a gente não consegue voltar sozinho. Quando a gente perde o fio da meada. E a gente vive no seio das criações mentais que nós damos origem. Diria lá o Paulo, que é outro cara bem bacana, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, ou me edificam, ou me trazem crescimento. E como que a gente sabe uma coisa traz ou não, uma coisa edifica ou não? Por uma outra lei bacana chamada lei de causa e efeito. E muitas vezes o efeito a gente sente na hora. E às vezes esse desconforto mostra para a gente que aquela escolha que a gente fez não era a melhor. E a gente pode parar para pensar que mesmo a gente entendendo isso, a situação se repete. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Mas não se apavorem, porque a gente tem um monte de reencarnação pela frente, então a gente tem tempo. A gente escolhe o quanto de tempo a gente vai usar. Mas para ajudar a gente a, quando despenca, voltar e não perder a linha, não perder a mão, não perder o fio da meada, agora sim, a gente entra numa das ferramentas que a doutrina espírita oferece para a gente, dentro dessa questão de terapia, e dentro dessa questão de reajuste e de equilíbrio. Né? A paz do mundo começa em 4 paredes. Então vamos lidar com isso primeiro. Benefícios do Evangelho no lar, a gente vai falar deles. E qual que é a onda do Evangelho no lar? O Evangelho no lar, ele é trazido como proposta pela doutrina espírita, inspirado numa das práticas que Jesus tinha, quando ele pernoitava ou visitava os seus amigos ou as pessoas que o acolhiam, que era de trazer para discussão temas profundos ligados principalmente ao entendimento das leis, isso lá na época dele. Né? Então, oportunidades para se discutir, para se comentar as leis ou as situações que as pessoas viviam naquela época, que não deve ser diferente das de hoje. E Jesus dizia, amai-vos, mas também instruí-vos. A doutrina dos Espíritos recupera essa sugestão de Jesus e estabelece nesse hábito do estudo da sua mensagem dentro dos lares, terapia fundamental para a recuperação e sustentação dessa instituição divina, a família, para que possamos identificar em Jesus o companheiro de todas as horas. E essa visão que a gente precisa ter
Não aquela visão do Cristo pregado naquela cruz horrorosa lá, gente, mas do Cristo que está junto conosco, a hora que a gente chamar, a hora que a gente quiser. E a boa notícia é que não precisa de uma hora específica, nem de um lugar e nem de um formato. A gente pode fazer isso usando a linguagem do nosso coração, dos nossos sentimentos. Bora lá. Trazendo para o dia a dia de cada um a figura e a presença daquele que nos ensina todas as horas qual o melhor caminho. Porque ele já passou por esse caminho. Ele sabe. Ele te diz. Não se trata de um ritual, de jeito nenhum. Ou de um culto religioso, de jeito nenhum. Mas da vivência de um momento rico de paz, elevação, alegria e aprendizado, em que todos podem participar sem formalidade, somente esforçando-se para manter o pensamento elevado e o coração confiante na importância desse momento. Ok, mas o que vem de bom nesse negócio todo? Benefícios. Primeiro, a proteção. Quando a gente habitualmente constrói uma ponte, uma ligação com o bem, com ideias elevadas, a gente cria laços que vão nos ajudar na nossa higiene espiritual e na proteção do nosso lar. Dizem os espíritos, André Luiz, Emmanuel, que o Evangelho modifica nossos sentimentos e pensamentos, formando as defesas da nossa casa, impedindo a entrada de espíritos infelizes que buscam perturbar o nosso lar, criando uma espécie de redoma que precisa ser constantemente higienizada, reforçada e mantida. Remoção de fluidos, a gente anda para cima e para baixo, acontece um monte de coisa no dia a dia. Tem dia que nós chegamos em casa atacado, fora do corpo. E é aqui que a gente traz na bagagem. E o que a gente leva para dentro de casa? E essas coisas não pode ficar dentro de casa. A gente tem que dar um jeito de limpar, igual a gente faz a higiene da nossa casa. Então o Evangelho dilui as nuvens tóxicas. Quando nos reunimos em proposta do bem, atraímos as entidades espirituais que sintonizam da mesma forma. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Então, o que seria o Evangelho? Uma ferramenta de educação e regeneração da família. E é extremamente delicado e importante quando se compreende que a reencarnação nos oferece oportunidade bendita de evoluir espiritualmente através de novas experiências no campo intelectual e moral. E as criancinhas? Ah lá, ó. Quando existem crianças em nosso núcleo familiar, cabe-nos, portanto, incentivá-las amorosamente a compartilhar conosco desse momento de encontro com Jesus no Evangelho no lar, sempre adequando a leitura e as reflexões à idade e compreensão delas. Podemos incluir uma obra de literatura, no caso espírita, infantil. A gente ensina pelo exemplo. Além de tudo isso, eu preciso dizer do lado de caridade do Evangelho. Quando as pessoas fazem o Evangelho em casa, com uma certa frequência, dizem os espíritos também, em diversas obras, que se acende uma luz que pode ser vista de muito longe. E muitas vezes espíritos que estão perdidinhos, perturbadinhos, sofrendo, acabam sendo levados para essas reuniões, para também se beneficiarem desses fluidos que estão sendo trazidos para o ambiente. Então a gente tem também um lado em que nós doamos essas energias que a gente agrega nesse momento. Legal, mas como é que eu faço esse troço todo? Bora lá. Tem um roteiro. Primeira coisa é que as pessoas definam lá dentro das suas casas qual é
o melhor dia e o melhor horário, porque não tem um formato. Mas qual é o melhor dia e o melhor horário? É o dia e horário que todo mundo esteja com as possibilidades de participar. Tem que conciliar a agenda da turma toda, né? Se escolher um dia, se escolher um horário em que você possa manter. Outra coisa importante, Evangelho no Lar não é sessão mediúnica, não é para ficar sentindo ciricutico lá na hora do Evangelho. Lugar de a atividade mediúnica é na casa espírita. Então não é espírito nenhum da comunicação, da conselho em Evangelho no Lar, esquece troço. É uma reunião de estudo e reflexão. Não podemos confundir. Quanto que dura? Média 20 minutos. Se tocar o telefone, se baterem a campainha, a gente, dependendo da urgência, atende e muitas vezes, até se possível, traz as pessoas para fazer essa mesma vivência aí conosco. Né? Que mais? O que eu preciso para começar a fazer Evangelho no Lar? Um ambiente tranquilo, uma música baixinha, música legal, relaxante, para você entrar numa vibezinha mais legal. Que mais? Posso fazer evangelho sozinho? Ninguém quis me acompanhar. Dizia Jesus o seguinte: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Pô, mas eu estou sozinho. Não, no mínimo teu mentor espiritual está com você. Já é 2. Jesus falou que era 2, então já deu certo, né? Então sim, você pode. O que eu vou precisar? Um livro, a gente sugere o Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser lido na ordem ou aleatoriamente, como vocês acharem legal. E também tem uma série de outros livros aí de mensagens que são úteis até para complementar, né? Outra coisa que é bacana é a possibilidade da gente, né, fazer aí a nossa própria água fluidificada. Porque quando a gente está em pensamento elevado, buscando atitudes positivas, companhias positivas, discutindo coisas elevadas, a gente pode pedir para os espíritos que nos acompanham fluidificar a aguinha para nós, igual faz aqui, dá certo do mesmo jeito. Não vale fluidificar a caixa d'água, não dá certo. Mas você pode colocar uma jarrinha de água, um copo d'água ali bonitinho e pedir para que seja depositado ali nessa água o remedinho que cada um precisa. Outra coisa extremamente importante, diferente da gente, plano espiritual é extremamente organizado, ocupado, e os caras não têm tempo para perder. Então, quando a gente combina lá com a turma que vai ser tal dia e tal hora, eles esperam que a gente cumpra a nossa parte, porque eles vão estar lá. Mas se você pisar na bola 1, 2, 3, 4 vezes, o pessoal vai dar atenção para quem realmente está interessado. E sim, existem espíritos especializados, equipes que trabalham na assistência dos grupos que fazem lá o seu evangelho no lar, naquele dia, naquela hora. Como é que eu começo? Primeiro com uma prece, do mesmo jeito que a gente fez aqui. E para quê? Para a gente criar um vínculo, criar uma ligação, homogeneizar os nossos pensamentos. Falando de prece, a prece que é agradável a Deus é aquela feita com o coração. E caráter geral da prece. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Através da prece, a gente pode fazer 3 coisas. Pedir, isso a gente sabe. Agradecer, importante.
e louvar. Quando a gente fala de louvar, a gente fala de reconhecer. Legal, o que eu posso pedir? E principalmente força para eu conseguir superar aquilo que eu preciso superar, porque é mérito meu, né? Deus não tira com a mão. Deus ensina você a remover. Legal, mas e o que mais que eu posso fazer? Ah, eu posso também agradecer, não posso? O que eu vou agradecer? E principalmente a minha vida, porque sem ela nada disso seria possível. E por último, uau! Louvar, que eu posso substituir pela palavra reconhecer a presença de Deus junto comigo e o que ela me traz de bom. Voltando ao nosso roteiro, a leitura de uma página do Evangelho, dos livros de mensagem, como eu falei, aleatoriamente ou em ordem. Porém, leitura em voz alta. Pô, mas peraí, você está falando para eu fazer evangelho eu e o meu mentor só, para ser dois? Porque aí Jesus vem, mas eu vou parecer doidão, lendo em voz alta. Para que isso? Muitos dos espíritos que são trazidos para acompanhar a reunião não têm ainda a capacidade de perceber, ler pensamentos, uma coisa telepática, linda e maravilhosa. E o povo precisa ouvir ali o que você está falando. Então é importante essa leitura em voz alta. O ar propaga o som, o povo está ouvindo, está ali junto com a gente. E além de ler, é bacana a gente comentar de uma maneira, não precisa ser muito profunda, mas o sentido daquilo, como é que aquelas coisas são interessantes para a gente refletir e para a gente se apegar a elas. Porém, evangelho no lar não é hora e nem lugar para lavar roupa suja. Tá vendo? Essa mensagem é para você. Olha o que você faz. Aí o pau come ali no meio do negócio e acabou a energia boa, acabou a cúpula protegendo a casa, aí foi tudo para o espaço. Também a gente pode e deve fazer uma vibração, às vezes para um amigo, para um parente, uma pessoa que a gente saiba que está passando por alguma dificuldade, a gente pode direcionar para essa pessoa também essas energias boas. E elas vão chegar? Claro que vão chegar. E muitas vezes nessa hora em que a gente está, né, mais flutuandinho, assim, a gente consegue às vezes ter umas sacadas diferentes. É onde vem as intuições, que às vezes são postas ali para a gente no sentido de dar alguma direção para a gente, pelo nosso esforço, determinação e vontade, agir. Às vezes a gente não está enxergando. Aí vem ali, igualzinho aqui, mostrando para a gente para que lado que a gente precisa olhar. E como eu falei, a aguinha fluidificada, que vai conter o remedinho que a gente precisa. Pô, mas tem um monte de gente diferente, como é que os caras sabem? Os caras sabem, em cada remédio, cada pessoa vai chegar exatamente naquilo que ela precisa, né? E aí a gente também encerra com uma prece de agradecimento, né? E pedindo lá o que a gente quiser pedir com um pouquinho mais de detalhe do que eu mostrei ali, né? E as maneiras de conseguir encontrar. Ai, mas eu esqueci, tinha jogo, sei lá eu, em caso de atraso e esquecimento. Por ser um hábito novo, ok, é normal no início o esquecimento, mas não nos aflijamos. Realizemos o evangelho mesmo com atraso e fiquemos mais atentos para a próxima reunião semanal. Caso persista o esquecimento, amarra um barbantinho no dedo, procuremos colocar um aviso em um local de fácil visualização, normalmente a geladeira, alertando para o compromisso de amor. Não nos esquecemos de que o dia da semana e o horário mais adequados, todos os participantes devem ser escolhidos livremente. E para a gente encerrar, acho que o passe já foi tudo também, né? A gente deixa essa mensagem. O culto do evangelho no lar aperfeiçoa o homem.
O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. Comunidade melhorada eleva a nação, o planeta, e sejamos muito felizes nessa semana no nosso regresso a casa. Bom feriado para todo mundo e fiquem com Deus. Obrigado.